Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico nesse momento. Os moradores de Sodoma e Gomorra não tiveram chance de salvação? Lendo uma passagem da Bíblia, nos dá a impressão que eles não tiveram chance de salvação, como nós temos hoje. Mas seria justo alguém ser condenado, mesmo sem ter tido chance de salvação, por não ter ouvido o Evangelho? Eu vou ler aqui um trecho de uma passagem aqui que explica sobre isso aí, sobre esse caso aí que dá a impressão que Sodoma e Gomorra não tiveram chance de ser salvos. Mateus capítulo 11, versos 23 e 24. Acompanhe na sua tela. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será abatidas até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios, os sinais e milagres em que ti se operam, teriam eles permanecidos até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para vós. Jesus aqui advertiu as três cidades. Começa no versículo 20 de Mateus 11. Jesus advertiu as três cidades onde ele operou a maior parte de seus milagres, e mesmo assim não se arrependeram de seus pecados. Então Jesus disse que se em Sodoma tivesse operado ou realizado os sinais que operaram naquelas três cidades, Sodoma não teria sido destruída. Então dá a impressão que se tivesse operado milagres em Sodoma, eles teriam se arrependido de seus pecados. Jesus, quando instruiu os seus discípulos em Mateus capítulo 10, ele disse que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para aqueles que não os receberem em suas casas. Que os seus discípulos, quando eles fossem nas casas procurar abrigo, se as pessoas não os recebessem, o juízo para os moradores de Sodoma será menor no dia do juízo, porque não tiveram a chance que eles tiveram. Mas à primeira vista nos dá uma impressão que é algo desproporcional. Imagine alguém ser queimado no inferno por toda a eternidade porque não tiveram o conhecimento de Deus, não ouviram a palavra, ninguém pregou para eles. Não teve nenhuma revelação da parte de Deus. Deus não se revelou a eles de forma alguma. Seria possível isso? Não dá a impressão que é algo desproporcional ou algo injusto? Embora exista muitos mistérios da parte de Deus que não nos foi revelado, conforme Deuteronômio 29, verso 29, lá diz que as coisas encobertas são para o nosso Deus e as reveladas são para nós. Mas temos certeza, analisando a Bíblia, que Deus não é injusto. Cada um será julgado de acordo com a luz que recebeu de Deus. Eu vou explicar a partir de agora. A revelação de Deus ao homem sempre foi de forma progressiva. Tanto no começo da história, no Velho Testamento, quanto de forma individual, Deus se revela gradualmente ao ser humano. A revelação que temos hoje é maior do que muitos que viveram no Velho Testamento e alguns do Novo também, pois a revelação final de Deus se completou ao homem através de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1 e verso 1, que Deus antigamente falou aos pais pelos profetas, e nesses últimos dias se revelou a nós por intermédio de Cristo. Jesus é a revelação final de Deus ao homem. Mesmo assim, a pessoa, quando conhece o Evangelho, Deus vai se revelando de forma progressiva a sua vontade, trabalhando na vida da pessoa. Mas, de modo geral, na Bíblia não existe nada em oculto que ainda não foi revelado, uma revelação escondida que ninguém sabe. A revelação se completou em Cristo. Todo ser humano tem pelo menos uma revelação de Deus. As coisas que foram criadas por Ele, a natureza. Romanos 1, verso 20. Vamos ler. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder
como sua divindade se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Na tradução NVI diz indesculpáveis. Deus se revela pela natureza e por tudo que ele criou no planeta e fora do planeta Terra. Tudo que foi criado é uma revelação de Deus. Ele revela a sua existência para que através disso a pessoa tenha interesse em conhecer a Deus. E por isso a pessoa ficará indesculpável, porque é uma revelação que todo ser humano tem pelas coisas que foram criadas, e não haverá desculpa pelas revelações que Deus deu através da criação. Esta é uma revelação geral que Deus dá a todo ser humano, bem como a revelação moral. Mesmo aquele que nunca ouviu o Evangelho sabe que não pode matar, não pode roubar, não pode ser caloteiro, não pode mentir, não pode cometer adultério e assim vai. Mesmo aquele que nunca ouviu a palavra sabe que não pode fazer estas coisas. É uma revelação moral que o ser humano nasce com ela. Com base nisto, temos a certeza que não existe salvação fora do Evangelho. Quem morrer em pecado será condenado. Quem nunca ouviu o Evangelho, mas viveu no pecado, será condenado. Isso se aplica não apenas para Sodoma, mas qualquer pessoa que, mesmo sem ter ouvido a palavra, mas viveu no pecado, será condenado. Romanos 1, verso 28. Lá diz que, como não se importaram de ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Pronto. Não se importaram, que não conheceu a palavra de maneira nenhuma, porque não teve interesse. Salmo 9, verso 17 diz: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Veja, nações, inclusive Sodoma, todas as nações se esquecem de Deus, inclusive Sodoma e Gomorra. Todo ser humano, até certo ponto, tem uma medida de conhecimento do certo e do errado. Ele vai ser julgado com base neste conhecimento. Nós que temos uma revelação mais ampla, muito mais seremos cobrados diante de Deus. Lucas 12, versos 47 e 48. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá. E a qualquer que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Veja que no verso 48 diz que quem não soube a vontade de Deus, mas viveu no pecado, com menos açoite será castigado. O castigo será menor. O castigo será proporcional ao que a pessoa fez aqui na terra. E quem soube a vontade de Deus, mas viveu no pecado, o castigo será maior. Veja que a cobrança daqueles que conheceu o Evangelho será maior. Está escrito: e qualquer que muito for dado, muito mais se pedirá. Quem muito mais se confiou, muito mais se pedirá, mas será cobrado. O castigo será maior. Então, o castigo será proporcional ao que a pessoa fez aqui na terra. Não existe salvação fora do Evangelho. Esta é a base. No céu não entra pecado. Quem morrer no pecado vai para o inferno. Então, resumindo, a pessoa que não tinha conhecimento de Deus, mas viveu no pecado, será condenado. Isto se aplica aos de Sodoma, pois a Bíblia diz que eram grandes pecadores. A revelação de Deus que temos hoje é muito mais ampla que a deles naqueles tempos. Mas temos a certeza que, de qualquer forma, o pecado não ficará impune, independente da revelação que a pessoa teve de Deus ou não. Quem viver ou viveu no pecado, na prática do pecado, em qualquer época da história, será condenado. E não haverá uma segunda chance após a morte. Veja que Jesus disse que os de Sodoma passarão pelo juízo final e serão condenados. Veja que Jesus disse que os de Sodoma passarão pelo juízo final e serão condenados.
menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo. Menos. Mas eles passarão pelo juízo. E isso se aplica a todos. Não existe uma segunda chance após a morte. Hebreus 9, verso 27. Se os de Sodoma, que não ouviram o Evangelho, passarão pelo juízo, e quanto mais os outros, né? Então eles tiveram uma luz de Deus, que é as coisas que Deus criou, a natureza e tudo que Deus criou, mas não tiveram interesse. A geração do dilúvio tiveram Noé, tiveram que crer na pregação de Noé. E quem sabe se Ló também não pregou para aquele povo de Sodoma e Gomorra. Ló conhecia a palavra. Será se Ló não evangelizou ninguém? Né? Ló não deveria ter ido para Sodoma, mas já que foi, será se Deus não poderia ter usado Ló para pregar a palavra? A Bíblia não diz, mas quem sabe? Então o pecado não ficará impune e todo mundo tem pelo menos uma luz de Deus. O Evangelho no Brasil é propagado, mas tem países que não é. Hoje e há anos atrás, não é da forma que é hoje. Mas uma luz de Deus, pelo menos todo mundo tem, para que através disso a pessoa tenha interesse pela palavra e se chegue ao Evangelho. É isso aí então, um vídeo curto, mas eu creio que deu para compreender. Se você gostou, não se esqueça, clique em gostei. E se não for inscrito, se inscreva. Tem gente que acompanha o canal, mas não é inscrito. Então aproveite a chance, é só clicar aí embaixo aí em se inscrever e estará tudo feito. É isso aí. Obrigado e até o próximo.